Então, gente, conversamos um pouco da aula número 1, que o tema do curso, né, já diz tudo, simplificando o direito médico e da saúde. E nessa aula de número 2, nós vamos focar e vamos falar sobre o direito médico preventivo, que é uma área de atuação, como eu falei, muito importante, muito inovadora e em crescente expansão, se expandindo bastante. Não só os advogados querem conhecer essa área, mas os profissionais da saúde já estão curiosos, ávidos por esse conhecimento. Por quê? Porque é do interesse também do profissional da saúde agir em conformidade legal, agir de acordo com as leis, com a legislação, para evitar problemas no futuro, para não só problemas judiciais, mas dores de cabeça com o paciente reclamando, o paciente que reclama na rede social. Como eu falei, os pacientes estão cada dia mais informados. Então, esse direito médico preventivo vem num momento super oportuno, nesse pós-pandemia, e todos que trabalham na área da saúde, ou todos que advogam e querem conhecer o direito médico e da saúde, precisam conhecer essa parte dentro do direito médico, que é o direito médico preventivo. E para muitos advogados que reclamam da morosidade do judiciário, que os processos demoram mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos para finalizarem, esse é um segmento dentro do direito médico muito propício e muito atuante para quem não quer estar esperando o processo acabar. Por quê? Porque é uma advocacia que não depende do judiciário. É uma advocacia preventiva, ou seja, você vai trabalhar para que a clínica esteja em conformidade, para que aquele médico autônomo tenha os seus termos de consentimento todos em dia, todos atualizados de acordo com a lei, com o que há de mais moderno com a lei, a jurisprudência, as decisões dos tribunais. Então, é um advogado que vai estar antenado com o que há de mais moderno, com as decisões mais atuais, e é um profissional de saúde que vai conhecer também, já que o curso, a gente traz essa linguagem bem simples, vai conhecer também como pôr em prática esse direito médico preventivo. Dentistas, enfermeiros, gestores hospitalares, médicos, vão poder conhecer e atuar em conformidade legal, que nada mais é, como eu falei agora há pouco, no bloco 1. Para quem não assistiu o bloco 1, peço que volte e assista, porque no bloco 1 a gente fala de tudo um pouco, todas as possibilidades de atuação no direito médico, não só defendendo o médico, como defendendo o paciente. Então, se você não assistiu o bloco 1, volte no bloco 1 para depois assistir essa aula, esse bloco 2. Então, como eu estava falando, o custo é muito alto quando ocorre uma ação judicial contra um médico. Não só o custo financeiro, mas o custo de tempo, a perda de tempo de se deslocar para ir para as audiências, para se reunir com o advogado, montar estratégias de defesa, procurar documentação para levar na defesa, prontuário médico, que até então esse prontuário poderia não estar preenchido em conformidade legal, em conformidade também com o Código de Ética Médica. Então, o direito médico preventivo vem para isso, vem para fazer com que a atuação tranquilize o profissional da saúde, ele trabalhe e não se preocupe com essa parte burocrática. A atuação do advogado no direito médico preventivo e também do profissional de saúde que venha fazer esse curso, ele está preparado para trabalhar e deixar o administrativo da clínica dele cuidando um pouco mais dessa parte e o jurídico, e ele vai tranquilo fazer as cirurgias, tranquilo realizar as consultas, os procedimentos na área dele, na especialidade dele. Então, da onde vem esse direito médico preventivo? Ele vem desse compliance em saúde, que é uma sigla, é um nome, é uma palavra inglesa que vem do verbo to comply, que nada mais é do que agir em conformidade legal, de acordo com as leis, com as normas, com as resoluções dos conselhos profissionais. Para quê? Para evitar problemas. O profissional que age em conformidade, mesmo que venha a acontecer um problema, um erro médico, ou uma fatalidade, com o paciente venha a óbito, ou venha a ter uma lesão, uma cicatriz, esse profissional que já está trabalhando em conformidade, as chances dele ter êxito num futuro processo são bem maiores do que um profissional que não está se preocupando em deixar tudo organizado, tudo de acordo com a lei. Então, vamos conversar um pouquinho sobre as possibilidades de atuação e, na prática, né, como funciona esse compliance. Buscamos, na advocacia preventiva no direito médico,
atuar com a publicidade médica correta, feita de forma correta, um tripé, né? A publicidade médica feita correta, no caso também a publicidade odontológica, publicidade do veterinário, publicidade do biomédico, todos os profissionais da saúde, do dentista. Então, a parte de documentação é outro tripé importante também. E essa parte que nós falamos também do treinamento da equipe, que engloba também a telemedicina. Então, atuamos nessas 3 vertentes de forma consultiva, de forma a prestar uma assessoria jurídica preventiva, né, uma advocacia que evita processos, para que os profissionais estejam preparados. Recentemente, entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei, ela já estava desde 2020, forte em vários segmentos, mas na área da saúde, mais ainda. Por quê? Porque dentro da lei são previstos dados, os chamados dados sensíveis, que nada mais são do que dados que são protegidos mais ainda, de forma mais forte pela lei. São dados que não podem vazar. Por exemplo, o resultado de um exame de um paciente, ou o endereço residencial de um paciente que ele não quer que divulgue, questões mais sigilosas que o médico tem acesso e que ele não pode deixar, muitas vezes, o exame na mão nem da secretária. Então, até nos sistemas profissionais da saúde, tem que cada profissional dentro da clínica ter um acesso diferenciado. Então, não pode a secretária ter acesso a tudo ao que o médico tem. O médico, além disso, ele tem que informar o paciente, pela Lei Geral de Proteção de Dados, quem vai estar tendo acesso a esses dados. O laboratório vai receber esses dados, quem mais? O fornecedor, o profissional do RH da clínica dele vai ter acesso a esses dados. Então, todo mundo que tiver acesso a esses dados do paciente, os dados que não tem jeito, no caso, os dados necessários, o médico tem que informar isso ao paciente. Se o paciente entra no site ou vai numa farmácia, a farmácia pede seu CPF para fazer parte de um programa de promoções, de juntar pontos para poder comprar remédio mais barato, essa farmácia não pode deixar vazar aquele CPF do paciente. Temos registros de casos que uma farmácia em Brasília estava colhendo dados do paciente e vendendo esses dados para um plano de saúde, que ele, quando o plano de saúde, o paciente procurava o plano de saúde e esse plano de saúde já cobrava mais caro do paciente que tinha comorbidades, porque o plano de saúde tinha acesso a quais remédios, quais medicamentos o paciente comprava naquela farmácia. Então, daí, por essas questões de vazamento de dados, que começou nos Estados Unidos, inclusive, depois do ataque às Torres Gêmeas, não começou nem na área da saúde, e aí veio essa Lei Geral de Proteção de Dados, que não começou nem aqui no Brasil, né? Começou nos Estados Unidos, Europa, é muito forte. Grandes hospitais da Europa tiveram que pagar multas milionárias por não estar em conformidade, por vazamento de dados dos pacientes. Então, assim, os profissionais têm que estar informados. Pode ser pequena essa clínica, pode ser média, pode ser grande. Eles têm que estar com uma assessoria preventiva. Ou ele contrata um advogado, ou ele toma um curso e pede para alguém do seu administrativo, do seu jurídico, ajudá-lo nessa adaptação dessa clínica, para que ela fique em conformidade legal. Porque se vier a ter uma ação, vai ter um custo muito mais alto. Nessa área da Lei Geral de Proteção de Dados, se tiver uma visita da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que a sigla é ANPD, que eles têm feito fiscalizações, se tiver uma visita surpresa numa clínica e a clínica não tiver em conformidade, nem que seja uma conformidade mínima, né, que mostra a boa-fé da clínica, do profissional da saúde, essa clínica vai tomar uma multa que vai ser muito mais cara do que contratar um profissional do direito para estar fazendo esse trabalho preventivo. Então, surge muito mais importante esse direito médico preventivo também com essa chegada dessas novas legislações, telemedicina, Lei Geral de Proteção de Dados, que muita gente não sabe. Eu trabalho atendendo diversos médicos e vários médicos que eu pergunto sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que a sigla é LGPD, não sabem do que se trata. Alguns já ouviram falar, mas não sabem minimamente dizer o que é isso aí.
já ouvi falar que vai ter problema, que vai ter visita, fiscalização, mas não sabe o mínimo disso aí, que é o quê? Os acessos dos dados pessoais dos pacientes. E não só empresas da saúde, toda empresa, a padaria da esquina, o mercadinho, tudo que ela colher dos clientes, ela tem que guardar para não vazar esses dados. E as pessoas pensam que Lei Geral de Proteção de Dados é só questões de TI, de altas tecnologias, de empresas grandes, mas não é. Mesmo que a empresa trabalhe com guarde arquivos físicos no papel, ela tem que ter cuidado com esse vazamento dos dados. E o vazamento não é só externo, no caso, para fora da clínica, mas o vazamento interno, como eu falei. Uma secretária pode ser demitida e ela ter acesso a dados de doenças, de exames, que são sigilosos de alguns pacientes, e ela sai por aí conversando, fala para alguém, isso aí a clínica pode vir a ser responsabilizada. Então, são nuances que eu estou tentando falar aqui de forma bem simples, para trazer para o nome do curso, né, simplificando o direito médico, e para vocês poderem ter acesso porque a essa linguagem mais simples e prática, porque vemos muitos cursos mais filosofando, que eu posso falar assim, com questões mais de bioética, grandes questões, grandes debates, mas o que as pessoas estão precisando, principalmente quando eu converso com os profissionais da saúde, é desse linguajar, dessa linguagem mais simples para poder pôr em prática. Nem que seja começar, né? Começar a pôr em prática, saber conversar quando receber a visita de um advogado. Então, esse profissional toma esse curso não para ele ficar no jurídico e deixar de exercer a medicina, deixar de atender os pacientes na odontologia, não. Para ele ter um panorama geral, para ele saber a importância também de ter essa assessoria jurídica preventiva. Ele faz a adaptação inicial da clínica, mas futuramente, se precisar fazer uma adaptação mais profunda, mais detalhada, mais estratégica, ele contrata uma assessoria jurídica preventiva, que vai ter um advogado mais especializado, que estudou e está preparado e atualizado para atuar nessa área. Então, eu falei de publicidade médica, de telemedicina, dos contratos, e vou falar um pouquinho também, para eu não esquecer, dos termos de consentimento. A especialidade de cirurgia plástica, por exemplo, o médico entra para fazer uma cirurgia em um paciente que chegou para ele saudável. Então, pela lei, pelas últimas decisões jurisprudenciais dos tribunais, esse profissional da cirurgia plástica, a obrigação dele não é igual ao dos outros médicos, que é uma obrigação de meio, ou seja, o paciente chegou doente, eu vou interná-lo e vou tentar salvar a vida dele. Vou tentar curar a doença dele, mas é uma obrigação de meio. Eu vou trabalhar da melhor forma possível, com base no meu conhecimento técnico, mas eu não posso garantir que o paciente vai se curar, mesmo que ele faça todos os tratamentos, receba todos os medicamentos, faça todas as cirurgias. Essa é uma obrigação de meio. Não é exigido pela lei que o médico, que o profissional da saúde, chegue no resultado de salvar a vida do paciente, de curar a doença do paciente. Ele vai fazer de tudo para que isso ocorra, mas a obrigação dele é de meio, assim como o advogado. O advogado vai atuar numa causa, ele não tem como saber a decisão final do juiz. Então, o advogado nunca pode prometer para o cliente que a causa ganha, por mais que ele saiba que aquilo ali, que aquela questão tem grandes perspectivas de ter êxito, mas ele não pode, porque ele não está na cabeça do juiz. O juiz, naquele dia, pode estar pensando diferente, ter uma jurisprudência nova, decidir de forma diferente. Na questão do cirurgião plástico, mais importante ainda essa questão que eu falei do direito médico preventivo, porque para o cirurgião plástico já existem decisões várias, diversas, que a obrigação dele é de resultado e não de meio. Então, esse profissional da cirurgia plástica, ele não pode apenas entregar o termo de consentimento e achar que tudo que tem escrito ali, muitas vezes de forma difícil, com fonte pequena, letra pequena, ele não pode achar que está protegido. Por quê? Porque o paciente ele tem que sentar e conversar. Está previsto na lei e nas últimas decisões da jurisprudência dos tribunais que ele tem que explicar para o paciente quais os riscos daquela cirurgia plástica. E mais, se aquela cirurgia plástica, o paciente sair de lá, não sair mais bonito do que entrou, ou seja, a cirurgia embelezadora, se o paciente sair com um resultado que não era o esperado,
Não que seja o resultado perfeito, mas o paciente tem que sair melhor do que entrou na cirurgia. Se não for assim, o paciente pode ajuizar uma ação contra esse cirurgião plástico. E se ele não tiver bem documentado, para demonstrar que explicou direitinho quais os resultados, tem uma questão que a gente ouve falar muito na prática, que é da pele do paciente. Então, o paciente vai fazer uma rinoplastia, que é uma cirurgia plástica de beleza no nariz, embelezadora. E o cirurgião faz todo um trabalho, o cirurgião plástico, por trás, por baixo desse nariz, e o nariz não fica tão fino, tão delicado quanto a paciente queria, né? É um nariz de Barbie, de uma atriz famosa. Mas o que acontece não é que o cirurgião não fez um bom trabalho, é que a pele daquele paciente, daquela paciente, era mais grossa. Então, fica uma camada de pele grossa cobrindo um bom trabalho que foi feito por baixo. Isso eu só sei porque eu converso com alguns profissionais cirurgiões plásticos e cada dia é mais importante ele esclarecer isso para que não crie uma expectativa errada nesse paciente da cirurgia plástica, que ele já chega para uma cirurgia, às vezes, com problemas psicológicos, com expectativa muito alta, e às vezes o paciente vai sair melhor do que o que entrou na cirurgia, mas não com o nariz tão delicado, por exemplo, como ele queria. É uma lipoaspiração, a paciente não emagreceu tudo o que precisava, então ela vai sair melhor, mas não vai sair tão magra como ela esperava. Então, tem que ter essa boa-fé, essa comunicação, para essa relação médico-paciente estar cada dia mais próxima. E já se fala hoje em relação paciente-médico, não médico-paciente, porque o paciente tem uma confiança no médico, né? E ele tem aquela expectativa, e o médico tem que fazer jus a essa confiança que foi gerada e tentar deixar tudo bem claro, de acordo com o princípio da boa-fé contratual, o princípio da transparência e o princípio da informação, que é previsto no nosso Código de Defesa do Consumidor. E sabemos que na área da saúde, na parte da responsabilidade civil, o Código de Defesa do Consumidor entra em vigor. E vamos falar mais sobre essa questão do Código de Defesa do Consumidor na próxima aula. Não perca, no próximo bloco vamos falar de uma questão muito importante, que muita gente tem dúvida e muita gente desconhece, que são as esferas de responsabilidade do profissional da saúde. As esferas de responsabilidade do médico, vamos falar de responsabilidade civil, diferenciar da responsabilidade penal e da responsabilidade ética, que é a responsabilidade administrativa, junto aos conselhos profissionais. Então, aguardo vocês na próxima aula. Se ficar com alguma dúvida, vamos conversar, anotem meu e-mail, eu vou passar ao final do curso. Podem também me seguir no Instagram, porque eu estou sempre postando dicas sobre essa área maravilhosa, encantadora, que vocês vão gostar, que é o direito médico. Então, me segue lá, é @Luciana Guimarães Advogada. Segue no Instagram e eu espero lá as dúvidas e as sugestões para os nossos próximos cursos, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.